E aí, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui sobre esse carinha, que é o iPhone 5S. Esse é um aparelho lançado em 2013 e será que ele ainda é usável em 2020? Será que vale a pena você estar adquirindo esse aparelho atualmente? Lembrando que esse vídeo é totalmente opinativo e se você discordar ou ter algo a acrescentar é só deixar nos comentários. Então vamos lá. Começando aqui por o design e construção do aparelho. Como eu disse, esse é um aparelho de 2013, né? E muito provavelmente você vai achar ele no mercado usado. E como vocês veem, essa unidade que eu tenho apresenta bastantes marcas de uso. Uma coisa que me agrada bastante é o seu tamanho. Ele é um aparelho bastante compacto e leve, que é uma coisa muito difícil atualmente, é você estar achando um aparelho pequeno, um aparelho que caiba na palma da mão e que tenha um desempenho aceitável. Ainda sobre o seu design, uma coisa que eu não acho legal é o seu aproveitamento de tela. Como vocês veem, são bordas bastante grandes e tanto em cima e embaixo quanto nos lados. É uma coisa da época, mas hoje os aparelhos já aproveitam bastante a tela, essa questão da frontal. Sobre mais a sua construção, ele conta com um botão aqui na frente. Também não curto bastante esse botão físico, costuma dar problema em alguns aparelhos, depende do cuidado também. E o seu corpo é em metal e não é um aparelho que para mim apresenta grandes bordas nem nada do tipo. Aqui você tem um fone, uma saída de áudio, entrada para fone de ouvido, que é uma coisa bastante legal, e a entrada Light. E atrás nós temos apenas uma câmera e o botão Power fica em cima. Falando agora sobre a tela do aparelho, o iPhone 5S conta com uma tela de 4 polegadas com resolução HD. É uma tela bem pequena se você comparar com os padrões atuais, e por esse tamanho você consegue utilizar o aparelho com uma mão só. Na minha opinião, é uma tela que apresenta cores satisfatórias, porém hoje em dia você encontra até mesmo em aparelhos intermediários telas bastante melhores. Sobre o seu brilho e cores, é uma tela que apresenta um brilho aceitável e eu já diria que em cores nem tanto. Quando a gente fala em processador, esse aparelho ele traz um processador dual core e apenas 1 GB de RAM. Parece ser pouco, principalmente para os padrões atuais, mas alinhado com o sistema iOS que otimiza bastante esse hardware, o aparelho entrega uma performance bastante satisfatória. Comigo, o aparelho não chegou a travar, porém quando eu estava instalando alguns aplicativos eu senti uma certa lentidão, uma coisa totalmente que eu acho normal. Ele abre os apps em uma velocidade muito boa e os mantém em segundo plano. Quando falamos em sistema, temos aqui o iOS 12.4.8, que nesse quesito não receberá mais atualizações, né, por conta da sua idade.
mas mesmo assim não há uma expectativa que os apps parem de funcionar nele tão cedo. É um sistema que vai continuar rodando muito bem por muito tempo. Em jogos eu senti o aparelho esquentar um pouco. Eu acho que é devido à construção ser em metal, mas já abrindo vários apps, a temperatura do aparelho se manteve normal. Os iPhones sempre foram bem comentados pelas suas câmeras. Aqui temos um sensor traseiro de 8 megapixels e uma câmera frontal de 1.2. Hoje em dia essas câmeras entregam fotos e vídeos que na minha opinião são medianas, principalmente na sua câmera frontal. O resultado não é muito bom em condições de pouca luz. O jogo muda quando falamos dessas câmeras em redes sociais, como por exemplo o Instagram. Como muitos sabem, a maioria dos apps são otimizados para o sistema iOS, rodando muito bem, principalmente em aplicações que usam a câmera. Isso faz com que o iPhone 5S, mesmo sendo de 2013, com essas configurações modestas, funcione muito bem no Instagram, por exemplo. Fazer stories com esse carinha é bem melhor do que a maioria dos smartphones Android de entrada intermediária.
Esse é um ponto que o iPhone manda muito bem. Quando falamos de bateria, aqui está um ponto decepcionante. O iPhone 5S conta uma bateria de 1560 mAh, que mesmo com um bom gerenciamento de energia do iOS, continua sendo bastante decepcionante. Se você for um usuário leve, é possível que você consiga chegar ao fim do dia, mas qualquer coisa a mais terá que carregar o aparelho. Para piorar, ele não aceita carregamento rápido, que é bastante decepcionante. O smartphone principal é um Xiaomi Note 5, que possui uma bateria bem legal, e mesmo sabendo da fama dos iPhones em relação à bateria, eu me estranhei bastante. Uma coisa que eu percebi é que mesmo com desempenho ruim de bateria, ele é um smartphone muito bom em standby. O iOS e o hardware fazem um bom trabalho nessa questão. Eu não usaria esse aparelho como principal para jogos, devido à sua duração de bateria. Esse é um ponto crucial para mim. Mas para uso secundário, como por exemplo o Instagram, eu indico bastante. Por exemplo, eu utilizo um Xiaomi Note 5 e que para fazer história nele não é legal. E como eu trabalho com Instagram, o 5S quebra um galho bem legal para mim. Vale lembrar também que cada usuário tem seus pontos relevantes, como bateria pode ser importante para mim, já para outro não pode ser tão importante. Isso fica da sua relevância. Então é isso. Se você tem algo a acrescentar ou discordar, só deixar nos comentários. E valeu!